Depois você não cobra, né? Irmãos em Cristo, nós temos hoje a grata satisfação de ter a nossa irmã Camila, que fará a exposição dessa noite. Ela é do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e nós já, desde já, agradecemos a sua disponibilidade para vir nos atender. Muito obrigado, que Jesus lhe inspire. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Camila e a gente fala que quando a gente vem expor um estudo, né? Porque eu sou estudante como vocês, mas é importante também, além da gente se instruir e estudar, é pôr em prática depois aquilo que a gente aprende, que é a parte principal. Eu escolhi o tema trabalho edificante para a gente realmente entender o que isso significa na visão espírita e também pensar se nós estamos fazendo a nossa parte ou não, né? Que o mais importante é a gente refletir sobre os nossos atos perante os nossos irmãos. Então vamos lá. Como sempre, eu busco embasamento na Bíblia e também no Livro dos Espíritos e nas obras de Allan Kardec. Então eu trouxe duas passagens para vocês, e a primeira é: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aqui ele está falando que muito mais do que ouvir, a gente tem que ser o fazedor da obra de Jesus, dos ensinamentos dele, daquilo que ele veio deixar para nós, né? E busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aqui ele está deixando claro para nós, porque às vezes nós temos medo de deixarmos alguma coisa de lado para fazer a obra de Deus, porque na maioria das vezes a máxima espírita que nos ensina que fora da caridade não há salvação, não nos traz a vida financeira que a gente precisa, né? E como ainda somos seres humanos e espíritos ainda em construção, nós somos materialistas, a gente sabe que a gente precisa ainda do material. Aqui Deus nos deixa uma promessa de que se nós buscarmos primeiramente a Ele, todo o restante nos será acrescentado. Então, em primeiro lugar na nossa vida é buscar a Deus, né? E a questão 657 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona aos espíritos o seguinte: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? A vida contemplativa que ele fala aqui é aquelas pessoas que voltam as suas vidas para Deus, a viverem dentro da igreja, não fazem o mal para ninguém, mas também não fazem nenhuma obra, mas estão lá com o pensamento em Deus. O que os Espíritos têm a nos dizer sobre isso, né? Tem mérito? Não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Essa questão 657 está no Livro dos Espíritos e vem nos dizer que adianta nós ajoelharmos para Deus, pensarmos em Deus? Adianta, mas a oração, ela tem duas palavrinhas ali que se compõem, né? Que é orar e ação.
Então, sem a ação, sem nós fazermos o trabalho de Deus, de nada adianta. Nós temos uma vida contemplativa e apenas contemplar as obras dele. Nós precisamos ter a ação de enxergar que em nossa volta tem muitas pessoas que precisam, porque Deus, ele opera os milagres através das pessoas. Se uma pessoa vem pedir socorro, vem pedir ajuda para você, é porque você tem essa missão de ajudar essa pessoa. Geralmente a gente encaminha para algum lugar, né? Ah, você está passando fome, então procura lá a casa espírita que eles vão te ajudar, ou procura a igreja tal, porque todas as igrejas fazem esse trabalho, né? Todas as religiões. Então a gente pega a nossa responsabilidade e geralmente joga para o próximo. E aqui está falando que para Deus nada tem de mérito nós ajoelharmos e não praticarmos as obras que Ele pede que nós façamos, né? E é nessa tecla que eu vim bater hoje, porque eu vou deixar alguns questionamentos para vocês pensarem a respeito. Quando a gente levanta todo dia para trabalhar, que é o nosso trabalho remunerado, nós faltamos quando está chovendo? Difícil, né? Ou a gente falta no trabalho quando a gente está com preguiça? Não faltamos também. E quando a gente está com uma dor de cabeça ou uma dor nas costas, nós faltamos? Ou está passando a reprise da novela Chocolate com Pimenta à tarde, a gente falta no trabalho para ficar assistindo a novela? A vida na caridade, a vida que o Espiritismo nos ensina, também é um trabalho muito importante. E talvez seja o trabalho mais importante do que aquele que a gente tem remuneração. Porque é esse que na eternidade vai nos ter os aprendizados e nos vai fazer evoluir. Só que na maioria das vezes, e quando eu digo nós, é todos nós. Porque quem está aqui na frente, quem está aqui em cima, é um ser humano de carne e osso, cheio de imperfeições, que também sente preguiça e também quer assistir a novela Chocolate com Pimenta da sessão da tarde lá, né? E quando se trata do nosso trabalho remunerado, a gente não se permite cometer esses erros, né? Porque são erros. Então, por que na nossa vida perante Deus nós nos deixamos, por qualquer motivo, de vir, de fazer a nossa parte, de crescer? Vocês já pensaram sobre isso? Porque o trabalho que nós fazemos aqui, que todas as pessoas fazem de caridade, seja a religião que for, é muito importante como o trabalho do nosso dia a dia. Tem o mesmo peso e até um peso maior para Deus. Então, quando a gente vê assim uma pessoa que entrega a vida dela para Deus, para Jesus, para fazer o trabalho de Jesus, não tem o trabalho remunerado, está fazendo um grande trabalho aos olhos de Deus. Então, a responsabilidade que a gente tem de estar aqui é a mesma responsabilidade que nós temos com o nosso trabalho. Não tem diferença. Mas eu sei que é muito mais fácil num sábado à noite a gente sair para um cinema, ir para um barzinho, ao invés de estar aqui escutando uma moça falando sobre Deus, né? É muito mais fácil a gente tomar as decisões que nos levam para os caminhos das coisas inúteis. É muito mais simples e a porta é estreita mesmo, não é para todos que a gente ouve, né, que a porta é estreita, porque é difícil a gente viver a vida. Por que a gente fala que no Espiritismo nós não temos grandes multidões? Porque aqui a gente sabe que nós não somos perfeitos e nós não prometemos o céu para ninguém, né? Nós não podemos prometer o céu para ninguém, por quê? Porque é a missão de cada um. A reforma íntima, ela depende de cada um. Não tem como eu fazer por vocês e nem como vocês fazer por mim. Então essa dedicação, essa responsabilidade de fazer a reforma íntima, de lutar e agir e orar e ter a ação, de ter a caridade com o próximo, é algo de cada um. E aí o caminho é difícil mesmo. Por isso que a maioria desiste, porque não é para qualquer um. Porque a gente tem que, antes de fazer qualquer coisa para o outro,
nós temos o dever de nos melhorar. E quando a gente passa a olhar para nós, é muito difícil. É como teve a leitura, agora de início, que falou que a gente enxerga o argueiro, que fala o argueiro no olho do nosso irmão, que é o que a gente mais enxerga. Nossa, a gente é craque de apontar o defeito dos outros, mas quando a gente vai olhar para a gente, dói, né? E aí a gente julga um irmão só porque ele está pecando diferente, mas nós pecamos também. E aqui não tem ninguém que esteja na perfeição, porque senão nós nem estaríamos aqui nesse plano, né? A gente sabe que se a gente está aqui é porque nós temos muito trabalho ainda para fazer. E aí tem a questão 674, que Allan Kardec pergunta também: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E eles respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então a gente sabe que isso faz parte da nossa expiação aqui também, né? 675, a questão que diz o seguinte: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, mesmo aquele trabalho que não é remunerado, é útil. E talvez seja o mais importante das nossas vidas. Porque a gente passou agora por uma época que eu imagino que seja a geração antes da minha ainda, né? Eu não sou uma pessoa muito velha, mas também não sou uma pessoa muito nova, então assim, eu tô no meio termo. Mas na geração passada, o que era importante? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Era 18, 20 horas por dia, as pessoas trabalhavam, 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 e isso era sinônimo de felicidade. Isso que era sinônimo de sucesso. Ter uma carreira de sucesso, uma carreira profissional de sucesso. E é isso que Deus vai perguntar e nos questionar quando nós estivermos lá em cima. Nossa, CEO de quantas empresas você foi mesmo? Ou será que ele vai questionar quantas pessoas você conseguiu ajudar, sendo CEO de tantas empresas? Quantas pessoas cruzaram no teu caminho e você estendeu a mão? Você enxergou ou você ouviu? Que hoje o mais difícil é nós ouvirmos as pessoas, né? E a tua família? Como que você tratou? Aqueles diamantes que eu te dei para lapidar, você conseguiu lapidar? O que é o sucesso dentro da família? É o pai ausente que só trabalha, trabalha, trabalha? Ou aquele que está junto e perto e tem toda a educação espiritual, física e dá todos os alicerces que as crianças precisam? O que será que é mais importante para Deus? A gente se questiona, né? E aí a gente vem agora numa geração que parece que está tudo meio bagunçado, né? É essa que é a impressão que nos causa, que as coisas estão meio perdidas, que as coisas estão meio bagunçadas e a gente não sabe muito bem o que pensar ou como agir a partir das coisas que estão acontecendo agora. Mas aí a gente usa um exemplo muito simples, que quando a gente vai reestruturar a nossa casa, quando a gente vai reformar a nossa casa, antes dela ficar muito bonita com a reforma, o que acontece? A bagunça, o caos. Por quê? Porque é do caos que renasce, é do caos que vem a reforma que se precisa para deixar mais belo. Então, talvez tudo isso que nós estejamos passando agora faça parte de um processo maior que a gente nem consiga enxergar ainda, mas que daqui a pouco vai fazer sentido, né? Então, assim, vamos fazer essas pontuações, né? Não só os mais jovens, mas os mais velhos também, que passaram a vida toda trabalhando e agora estão buscando o lado espiritual, porque perceberam que só o lado financeiro, só o profissional não traz aquilo que o nosso espírito anseia e precisa. E também não é o que Deus quer de nós, né? Aí a questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Aqui ele está perguntando sobre outros planos, né? Que são mais aperfeiçoados que o nosso.
A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis, por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Então, em outros planos, o trabalho, ele existe, mas ele não é material, ele é espiritual. Então, a gente pode dizer que nos planos em que o trabalho é mais espiritual, é mais avançado, né? A questão 679, Allan Kardec pergunta: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Aí eles respondem: do trabalho material talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bem suficiente para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte. A obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Não é novidade para nós que a riqueza é uma das provas mais difíceis que se tem aqui, né? Porque é difícil o ser humano que não se corrompe. O espírito talvez não se corrompa, mas a nossa carne se corrompe com o dinheiro. E quando nós trazemos esse tema da riqueza, a gente sabe que essa pessoa que tem essa riqueza na mão não tem para ela. Ela tem para favorecer aqueles que precisam, né? Por isso que é, para mim, na minha visão, uma das tarefas mais difíceis, uma das provações mais difíceis. E aí, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então a gente ainda tem aquele pensamento de: mas pô, eu vou ajudar tantas pessoas e eu só levo na cabeça. Aí eu recebo ingratidão em volta, né? A pessoa que estuda, que veio aqui exclamar, às vezes tem a vida julgada também, né? Pô, a moça estava lá falando sobre espiritismo e tudo mais, mas eu vi ela lá no barzinho bebendo. Poxa vida, né? Mas não é para os outros que a gente está fazendo. É para Jesus. Quando a gente tem esses atos, a gente tem que pensar que nós estamos fazendo para Deus, para a eternidade. Então não importa o que os outros vão nos trazer de volta com os nossos atos. Porque quando nós chegarmos lá em cima para ter uma conversa com o Todo-Poderoso, Ele vai nos questionar o que nós fizemos e não o que os outros fizeram a nós. Porque cada um é responsável por suas escolhas. E quando nós venhamos e convenhamos que quando nós estamos focados naquilo que a gente precisa fazer, a gente não tem tempo de julgar o outro, né? A gente está tão focado na nossa reforma íntima e já é tanta coisa que a gente tem que mudar, tanta coisa que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer, que a gente nem foca no outro, né? Isso é mais importante. E questões importantes para a conclusão, né? Se o trabalho material é o mais importante no pensamento materialista, por que ao final de cada domingo nos sentimos tristes e não completos? Sabe que todo domingo à noite a gente se sente assim: nossa, amanhã é segunda-feira, eu vou voltar a trabalhar, que delícia! É assim que a gente se sente? Dificilmente. Dificilmente, né? Olha, é 1 em 50 que eu converso que fala pra mim: não, a segunda-feira é meu dia favorito. Por que será, né, que a gente não sente que a gente está completo, então, com o trabalho material? Se é o mais importante, a gente deveria sentir satisfação, né? Porque o material não é o suficiente e sentimos esse vazio de que algo está faltando. Já perceberam? Eu não sei se vocês sentem isso também, mas você vai lá e luta e troca de carro. Ai, agora eu tenho um carro novo. Aí passou uma semana e você já esqueceu. Nossa, estou com carro novo.
Aí faz a reforma da casa, fica um mês lá, nossa, obrigada, Senhor, dali um mês já não lembra mais nem que fez a reforma da casa. Por que a gente vai apagando da memória? Por que a gente sente esse vazio que sempre tem algo faltando? A gente tem sempre que buscar outra coisa, porque a gente está buscando um lugar errado. Porque só tem um caminho que completa, que é o caminho espiritual, que é o caminho do Espírito, né? E já percebeu como nos sentimos bem quando falamos e agimos em nome de Deus? Por quê? Por que quando a gente conversa sobre Deus, por que quando a gente auxilia alguém a gente se sente tão bem? Vocês já ajudaram alguém assim genuinamente e depois vocês sentiram essa energia que vem de felicidade genuína, que parece que é um combustível assim? Não parece que a gente ali se sente completo, quando a gente se sente útil para os outros? E aí eu pergunto para vocês, isso é um tema de um outro estudo meu, mas eu vou deixar já essa questão para vocês pensarem. Quem são os apóstolos de hoje? Vocês já se questionaram sobre isso? Porque Jesus escolheu lá os apóstolos e cada um tinha suas imperfeições, né? Pedro não era conhecido por ser pacífico e carismático. Ele era bravo, pavio curto, né? Até meio ignorante, né? Que era, naquela época era tido assim. Então, assim, nem os apóstolos eram perfeitos. E quem são os apóstolos de hoje? Será que as nossas imperfeições são um empecilho para a gente praticar a caridade e falar sobre Deus? Deus pede para que nós sejamos perfeitos para fazer a obra dele? Não, né? Obreiros atentos. Esse aqui é um texto que tem naquele livro Fonte Viva ali, se alguém quiser ler até o final, tá? Que ele fala sobre os obreiros atentos. O discípulo da Boa Nova que realmente anda com Cristo, antes de tudo compreende as obrigações que lhe são conferidas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá os presentes de Deus do que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso, da ordem da caridade, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que Deus lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, eu acredito que agora todos nós já estejamos no patamar de, ao invés de ser aprendiz do Mestre, porque agora nós já conhecemos os seus ensinamentos, já acompanhamos a vida e a vinda de Jesus aqui, nós precisamos passar para a categoria dos obreiros atentos. E é essa chamada que eu vim fazer para vocês hoje, porque não adianta só a gente sentar e escutar, a gente precisa levantar e agir, a gente precisa fazer pelo próximo. A pessoa que tem o dom da palavra vai instruir. A pessoa que tem a empatia, que tem o carisma, que tem o abraço, o carinho daquele que precisa ser ouvido, vai ouvir. E a gente acha que precisa ser feitos muito grandes, mas não é. Você pode ser um obreiro atento dentro da tua casa, se tornando mais compreensivo, ficando mais perto dos teus filhos, escutando mais sua esposa, seu marido. Dentro do teu trabalho, que você tem um ganho financeiro, ajudar aquela pessoa mesmo que ela não mereça, porque no fundo você sabe que você não está fazendo por ela, você está fazendo por Deus, e quem vai colher é você. Então não precisa ser dentro de uma igreja ou dentro
do espiritismo para se fazer o bem. Você pode levantar todos os dias e ter essa atitude perante os teus vizinhos, a tua família, teus colegas de trabalho e todos aqueles que estão à tua volta. Todos aqueles que chegam até você com uma súplica, pedindo ajuda, é teu dever ajudar. Você não tem que encaminhar para outra pessoa. Se essa pessoa chegou até você é porque Deus enxergou um propósito no teu coração e sabe que você tem a inteligência e a caridade suficiente no coração para fazer algo por aquela pessoa. Então, esse texto, Obreiros Atentos, está no livro Fonte Viva e é o capítulo 8, se vocês quiserem ler ele por inteiro, é muito interessante, tá? Mas aí vem aquele questionamento assim, nossa, mas eu tenho tanto medo, né? Porque quando a gente coloca a cara a tapa, igual Jesus fez, porque ele colocou a cara a tapa dele, né? E quando a gente toma a frente para resolver todas essas situações que aparecem, a gente está colocando a nossa cara a tapa também. E aí o medo surge mesmo, né? Quem está aqui em cima tem medo de gaguejar, tem medo de falar alguma palavra errada ou de não fazer esse bem entendido. Ou quando você escuta uma pessoa, você tem medo de falar uma coisa errada e acabar sendo mal interpretado. E aí eu trouxe para vocês uma passagem de um livro que eu li que não é espírita, mas é muito interessante o livro, que o nome é Brida, de Paulo Coelho. Eu não sei se vocês conhecem Paulo Coelho, mas ele é um escritor brasileiro. E esse livro, Brida, conta a história de uma feiticeira que ela quer se tornar, né? Ela vai em busca do espiritual porque ela quer ser uma bruxinha. Ela quer ajudar as pessoas e ela quer se melhorar. E aí, quando ela conhece o mestre dela que vai ensinar ela, a primeira coisa que ele faz com ela é deixar ela a noite inteira numa floresta, na escuridão. E é o que ela mais tem pavor. Ela tem muito medo da escuridão e a primeira lição que ele ensina é deixar ela lá na floresta sozinha. E aí ela passa a noite inteira lá com medo, morrendo de medo, pensando que vai acontecer 1001 coisas com ela, até que de repente ela começou a ter a fé de que alguma coisa a protegia, que tinha alguém ali com ela, guiando. E ela se acalma e dorme. E acorda no outro dia de manhã e tá tudo certo, nada aconteceu. Todos os bichos papões que tinha ali na cabeça dela, ela viu que não passou da imaginação dela. Aí tem essa parte aqui, que ela chega nessa constatação depois dessa noite, né? Que cada momento na vida era um ato de fé, que podia povoá-los com cobras e escorpiões ou com uma força protetora, que a fé não tinha explicações, era uma noite escura e cabia a ela apenas aceitá-lo ou não. E aí aqui eu cheguei na conclusão de que a energia que a gente desprende pro medo é a mesma energia que a gente desprende para a fé. Tem a diferença porque eles são opostos, mas é a mesma coisa. A gente acredita em algo que a gente não consegue ver. O medo não é isso? O medo é exatamente você temer coisas que não estão acontecendo, que são coisas da sua imaginação. E o que é a fé, se não você acreditar em algo que você não consegue ver? E aí aqui a gente faz uma escolha na vida, que quando a gente tem o trabalho de Deus para fazer, a gente sente muito medo de errar. E esse medo é constante, mas aí a gente tem que ter a fé de que tem alguém protegendo. A gente não está sozinho. Eu não estou aqui hoje sozinha falando para vocês. A gente sempre pensa, os artistas, os músicos, aqueles que fazem poema, que são eles que fazem essas letras bonitas que a gente escuta, mas na verdade eles são inspirados. Tudo é passado para eles e eles só estão atentos e conseguem repassar para os outros. A gente está sempre sendo protegido e inspirado, então a gente não pode ter medo. E é uma escolha, são dois caminhos diferentes e é a mesma energia, acreditar naquilo que não se pode ver. Então vamos escolher a fé, ao invés do medo, né? Esse livro é muito interessante. E aí eu trouxe uma música para vocês,
eu espero que vocês entendam a letra dela, que a letra dela é muito profunda e fala justamente sobre o medo, tá? Isso, o som tá bom. E aí depois da música já acaba, tá, gente? A gente pode assistir a novelinha, pode jantar, pode ficar com a família depois. Dou passe, tá? Pode ir. Posso? Vamos ver se vai ficar bom. Feito que há
espírita, mas olha só como sempre tem um contexto assim que puxa pro... que ali ele fala que quando ele está mais perto da glória, ele está mais perto da morte. E a morte para o espiritismo não é morte, né? É o desligamento do corpo físico e essa é a nossa glória. Porque quando a gente termina os trabalhos aqui e troca de fase da escola, né? E aí ali ele fala que ele vai subir um monte, que muitos desistiram e vai ficar lá até encontrar Deus. E a gente às vezes passa a vida esperando estar preparado para fazer as coisas, mas a verdade é que a gente nunca está preparado. Esse dia nunca chega, e aí a vida passa e a gente se dá conta que a gente não fez nada de realmente útil por nós e pelos outros. Então, mesmo que esteja no meio do caos, lembra que mesmo as tempestades mais difíceis são a porta fechada de Deus também, é Ele agindo. Então a gente não pode esquecer que sempre tem um espírito protetor, algo muito maior nos guiando e abrindo o nosso caminho. Então, ao invés agora de nós só orarmos, vamos agir em prol de todas as outras pessoas. Vamos ser obreiros atentos a partir de hoje, que é o que o mundo precisa, né? Então agora, nesse momento, eu vou pedir para que todos fechem os olhos e vou pedir a presença de Deus e de Jesus nessa casa essa noite. Que Ele olhe para dentro de cada coração de cada irmão que está aqui hoje. Que Ele pegue todos os medos, todas as aflições, dilua no seu amor e preencha com essa energia vívida de força para que a gente possa ser os seus obreiros atentos. Que a partir de hoje nós possamos ser os apóstolos de Jesus, que nós possamos ser exemplo na vida das outras pessoas, que nós possamos fazer a diferença. E não para nos sobressairmos, mas para que todos nós chegamos junto na reta final dessa vida, para que todos nós tenhamos a oportunidade de conhecer Deus e de saber aquilo que Ele consegue transformar nas nossas vidas a partir do momento em que nós o conhecemos. Então que nós possamos pegar essa força divina que nos preenche aqui nesse momento e que, tendo a oportunidade de conhecer Deus, que nós possamos levar essa dádiva a outras pessoas que ainda não o conhecem, para que elas possam entender o amor, o poder do amor divino que flui através de cada filho dele, que age no nome dele, que enxerga o próximo e que se faz presente na vida daqueles que os amam. Então, nessa noite, eu peço para que Deus se faça presente na casa, na família de cada pessoa aqui, de cada pessoa que está aflita no planeta Terra, de cada pessoa que precisa de um conforto, de um alívio, que Jesus se faça presente no coração de cada um e que o alimento da alma chegue para cada irmão nosso, em cada canto desse mundo, que nós possamos estender a nossa energia através de nós, que ultrapasse a nossa família, que ultrapasse o bairro onde estamos, que possa se juntar com a energia universal, que nós possamos utilizar essa força para chegar em cada irmão nosso que precisa de socorro. E que Deus ainda nos dê mais força para que cada irmão que cruzar o nosso caminho a partir de hoje, que nós possamos entender que precisamos agir. E através da oração do Pai Nosso, encerramos o trabalho dessa noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.